Você já viu um filme de terror contado a partir do ponto de vista de um cachorro? Pois é essa proposta ousada de Good Boy, ou Bom Garoto. Um longa que tenta misturar terror sobrenatural e drama sobre o luto, mas acaba ficando ali meio no caminho, sabe? Ainda assim, ele tem algo que o torna impossível de ignorar. Uma atuação brilhante do cachorro Indy, que é, sem exagero, o melhor personagem do filme. A premissa é muito boa. Todd e seu cão Indy se mudam para uma casa antiga do avô falecido, só que é uma coisa assim que me deixa completamente desnorteada da cabeça, é que as pessoas não aprendem nada com filme de terror, tá? Porque se você tem uma casa vazia de uma pessoa parente, né, falecido, que todo mundo da família sabe que aquela casa é mal assombrada, o que você faz? Você vende, você faz um exorcismo, você tenta ajustar aquela casa para quando, né, for vender não ter mais nenhum tipo de ser humano ali, né, sendo vítima de uma assombração, ou então você ignora a existência dessa casa, você deixa abandonada e deixa lá. Mas não. O que o cara faz? Vai lá morar porque, né, a gente precisa morar numa casa assombrada. Porque é isso realmente que é uma decisão completamente acertada. Louco. Mas, obviamente, não teria história, né? É o tipo de cenário clássico de filme de terror. Uma casa bem antiga, assombrada, luto mal resolvido, assombrações ali pra deixar você descaralhado da cabeça. Mas o diferencial desse filme tá no olhar. E assim, de forma literal, tá? Quem percebe o sobrenatural primeiro, obviamente, é o cachorro. Porque quem tem pet dentro de casa sabe que o pet fica parado olhando pro nada, pra parede, porque ele tá vendo alguma entidade ali. Isso é fato, né? Não precisamos aqui entrar em detalhes, mas todo mundo sabe disso. E por ele ser o primeiro, pelo Indy ser o primeiro a perceber que existe uma assombração ali, muda completamente as coisas, porque o humano, ele não tá nem percebendo o que tá acontecendo, mas o cachorro tá sabendo que tá rolando alguma coisa esquisita. Isso abre espaço para uma coisa muito mais profunda, o instinto, a lealdade, a forma como os animais percebem o invisível e eles tentam ajudar a pessoa que tá ali sendo o tutor dele, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que o animal tem uma certa afeição. Só que o filme, ele não mergulha completamente nessa ideia. Visualmente, o Bom Garoto, ele tenta construir uma tensão e é bom, é bacana, é bem feito. Tem bons enquadramentos, tem silêncios que são muito bem usados, uma atmosfera de isolamento que pode até lembrar o Iluminado, tá? Por conta do isolamento no hotel do filme, apesar de não ter nada a ver uma história com a outra, mas assim, o ambiente, aquela claustrofobia, você fica ali realmente apreensivo com o que você pode vir a ver, sabe? O que você pode encontrar, uma expectativa. Esse universo, ele tem isso, sabe? Uma ambientação que você não sabe o que você pode esperar. Só que pra mim o problema é que eu esperava muito mais. E não é nem questão de expectativa, mas é que o roteiro realmente patina muito, 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 muito. E tem uma riqueza de assunto para você tratar. Você tem o luto, você tem lealdade, como eu já falei. O filme tem muitos assuntos que dava para fazer uma baita história. Só que ele fica muito no raso, sabe? Ele não explica a origem do mal, ele não aprofunda a relação do Todd com o avô, ele não explica a relação do Todd com a irmã que aparece no filme, mesmo que brevemente. Não desenvolve o potencial simbólico que a história pede. E uma coisa que eu super defendo, se você já assistiu outros vídeos meus, eu super defendo que o filme ele não precisa ser didático de explicar tudo. Você não precisa trazer uma mitologia que você fique dando o beabá. Mas dá pra você fazer uma ambientação melhor, que mesmo que você não explique as coisas, você consiga dar elementos para uma pessoa tentar criar teorias, sabe, do que pode ser. Já podemos ter aqui uma entidade muito antiga que vivia na floresta, porque há trocentos anos atrás tinha uma guerra, morreram homens e tal, sei lá, você pode usar vários elementos e usar isso como base para você trazer e deixar a imaginação do espectador. Cara, isso é legal, só que não traz muita coisa. Então, assim, você tem uma certa mitologia que você não explica muito, mas Bom Garoto não faz isso, ele sequer tenta trazer elementos, mesmo que poucos, para você imaginar, sabe? Deixar a imaginação do espectador tentar entender o que pode estar rolando ali. Tudo o que eu tô falando aqui, não só na entidade em si, mas até mesmo sobre luto e sobre culpa, até porque a gente tem um falecimento aqui de um parente. Cara, tinha muito elemento ali pra explorar e você acaba não explorando muita coisa, porque fica ali meio que no raso, fica meio na superfície. É meio que um desperdício, sabe? De ideias. Você ter inúmeras chavinhas pra você desenvolver e você não desenvolve nada. E aí, sabe o que
que acontece? Acaba tendo alguns sustos previsíveis, que é o que acontece. Você fica correndo meio que em círculos, como se fosse um cachorro pegando o próprio rabo. Mas aí a gente tem aqui um verdadeiro protagonista, que é o Indy, o cachorro, que tem uma atuação impecável. É completamente hipnótica, é maravilhosa. Gente, esse cachorro é uma preciosidade. Tá? Esse cachorro é perfeito, maravilhoso, tudo de bom. Eu poderia fazer aqui uma lista de quantos atores de Hollywood existem que ele consegue ser 1000 vezes melhor, sabe? Sem falar nada, sem dar um latido. Ele consegue ser melhor e mais expressivo com o olhar dele, mais do que inúmeros artistas de Hollywood, tá? Eu poderia colocar uma lista aqui. Você sente ali uma emoção, sabe? O olho do cachorro conta uma história. Você sente o medo, a tristeza, o instinto dele. Você sente tudo isso e o cachorro consegue fazer. Ele é maravilhoso. É quase impossível você não se comover ali com a forma como ele tenta salvar o dono o tempo inteiro, mesmo quando o humano dele já parece ter sido entregue às forças sombrias da casa. É aquele tipo de presença que lembra o que o cinema tem de mais puro, sabe? Expressar sentimentos com o mínimo de recursos. Você não falar um ai, você só olhar e você trazer toda uma carga sentimental que acaba se tornando a alma do filme. E é por conta do Indy que essa história se sustenta pra caramba. Esse cachorro carrega o filme nas costas. É impressionante. Mas como eu falei, a história peca pra caramba, porque tinha tudo pra ser uma metáfora sobre a dor, sobre luto, sobre tudo. Mas nada disso é explorado com profundidade. Parece que, sei lá, não sei se faltou uma coragem ou se a pessoa teve medo de trazer ali uma história bacana, sabe? Mas como eu falei, nada disso é aprofundado, nada disso é explorado. Parece que o diretor ficou com medo de ter uma ousadia, de ser muito simbólico e acabou sendo superficial, sabe? Bom Garoto é o típico filme com mais potencial do que resultado, o que é meio triste, porque eu queria tanto que tivesse uma boa história. Ele tem uma boa ideia, uma ambientação muito promissora e um protagonista impecável, que brilha pra caramba, mas falta muita coragem de ir além. Mas mesmo assim, é uma experiência muito curiosa, é uma experiência interessante pela ideia original de trazer uma assombração e um ponto de vista ali de um cachorro que é meio, né, vamos dizer assim, original e inédito no cinema. Vale a pena assistir se você tem interesse em ver filmes com histórias diferentes e não se importar tanto com um terror mais leve, mais emocional, mas sinceramente vale tudo por conta da atuação impecável do Indy. Ele realmente é maravilhoso. Então comenta aqui embaixo o que você achou do filme, caso você tenha assistido, e caso não tenha assistido, se você tem interesse em assistir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ativa o sininho, dá o seu like para esse vídeo ir para mais pessoas e também se inscrevam na minha newsletter que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais para você seguir também. É isso, até o próximo vídeo e tchau!